Manhãzinha e o carvoeiro borda janeiro com os paneiros nas mãos. O carvoeiro é uma cigarra, o canto do carvoeiro brilha no bairro inteiro. Carvoeiro, carvoeiro, rongue, ringue, rongue. Assim é o som do carrinho do carvoeiro. As mulheres e seus aventais cheios de gordura brincam com o breque do carrinho do carvoeiro. Carvoeiro, carvoeiro, rongue, ringue, rongue. Sol a pino e o carvoeiro empreta de saudades os cílios do menino. Carvoeiro, carvoeiro. Nós éramos 8 filhos de um militar de baixa patente, marinheiro, com uma costureira. E a vida um bocado difícil. E a única biblioteca que havia em casa, lembro bem, era uma Bíblia, Antigo e Novo Testamento, uma enciclopédia escolar, hoje a gente tem o Google, naquela época era enciclopédia escolar, e um dicionário do Ministério da Educação, que até hoje é editado, eles só fazem renovar. Essa era a biblioteca da casa. De modo que é muito importante dizer que a minha formação, ela é devedora de muitas gentes, não é? Dentro e fora de casa. A escola, graças a Deus, não estragou meu gosto pela leitura e pela literatura. O meu primeiro livro, evidentemente, foi minha avó. A minha avó, Judite, mãe do papai, era uma cabocla marajoara, uma mulher de escrita precária, semi-analfabeta, mas muito boa de parolagem, muito boa de voz. Vovó nos contava histórias antes de dormir. E isso é muito marcante para mim. Os mitos, as histórias de vaqueiro, as narrativas de pescador, tem muito a ver com o que a minha avó contava para nós. Então eu posso mesmo dizer que a minha avó foi meu primeiro livro, um belo, vasto livro, importante, não é? E na escola, como eu disse, tive a sorte de ter bibliotecas. Primeiro a escola Santa Emília, depois a escola Almirante Guilobel, estadual, e depois a escola estadual Deodoro de Mendonça, onde eu fiz, naquela época, 2º grau. E as bibliotecas dessas escolas me ajudaram muito na minha vontade de ser leitor. Sempre fui muito míope, embora só tivesse descoberto isso aos 7 anos de idade. E ser míope é complicado, ainda mais se a gente é tímido. E, de fato, acho que essas duas marcas, a miopia e a timidez, me fizeram um leitor. E de leitor para escritor, o passo é algo muito pequeno, creio eu, não é? Hoje eu sei que nós somos animais de linguagem, nós nos constituímos pela linguagem, sobretudo pela linguagem narrativa, não é? Mas naquela época eu não sabia disso. E a palavra a mim me foi chegando depois dessa experiência residencial, dessa experiência de casa, pelo conhecimento de determinados autores que a escola me apresentava. Então eu tive sorte de ter grandes professores de português. E no 2º grau eu tive uma professora de literatura com quem eu via casar mais à frente. Nós passamos, Jos Fares, nós passamos mais de 30 anos casados. E foi uma pessoa de extrema importância na minha vida. Até hoje eu a delego como uma mestra mesmo,
no sentido primordial da palavra. Eu conheci os clássicos da literatura universal, da literatura nacional, pelas mãos da Josse, e foi também uma marca muito importante, significativa na minha vida. E eu acho que o curso de letras também foi um curso muito importante, porque só desses grandes escritores eu tive a oportunidade de ser aluno de Maria Lúcia Medeiros, ser aluno de Rui Barata, ser aluno de outros grandes mestres que me possibilitaram, por exemplo, adentrar no mundo da literatura feita por autores nascidos aqui. Professora Elanie Gomes, professora Lana, ela trazia determinados escritores para debater conosco, e foi assim que eu conheci pessoalmente Lindanor Celina, Benedito Monteiro, Assir Castro e outras pessoas. Antes eu tinha participado como estudante do Deodoro de Mendonça de um grupo criado pela Josse chamado Grupo Lítero Musical Mãos Dadas, em homenagem ao poema do Drummond. E esse grupo também me possibilitou a participar dos encontros de literatura paraense que o Mãos Dadas promoveu, em número de 3, e lá nós conhecemos pessoalmente algumas pessoas muito marcantes para a minha formação. Maxi Martins, que foi convidado a participar, Maria de Belém Menezes, a filha do poeta Bruno de Menezes, que é um escritor que eu estudo há alguns anos, não é? Bem, depois de formado, eu ingressei na Universidade da Amazônia, na UNAMA, e lá desenvolvemos todo um trabalho de divulgação das letras e da literatura, o que vai fazer com que a gente pense também numa outra linha, uma faceta do meu trabalho, que é a faceta de professor. Então, lá na UNAMA, nós trabalhávamos, como trabalhamos ainda com a edição da revista Asas da Palavra, hoje ela é eletrônica, mas editamos alguns dos mais importantes escritores nossos nos dossiês semestrais. Então, Rui Barata, Maxi Martins, Dalcídio, 3 edições, Bruno, 2 edições, Eneida, Valdemar Henrique, Maestro Isoca, todos esses e outros autores que nós reunimos para debater e discutir, sempre um projeto dialogante com a Universidade Federal do Pará e a Universidade do Estado do Pará, não é? Então, é um trabalho que era coordenado pela professora Célia Jacó e que também foi um trabalho em que eu aprendi muito, muito mesmo. Hoje continuo na UNAMA, tenho 25 anos de UNAMA e já não trabalhando mais e tão somente no curso de letras, mas também, além do curso de letras, no mestrado e doutorado de Comunicação, Linguagens e Cultura. Hoje eu participo de 2 grupos, basicamente. O Narra Amazônia, Narrativas Contemporâneas da Amazônia Paraense, que é um projeto interinstitucional, PPG-CLC, do qual eu participo, com o PPG-Com, aqui da Universidade Federal do Pará, professoras Vânia Torres e Alda Costa, e o outro trabalho, que é o grupo de pesquisa da Academia do Peixe Frito. Por sinal, este trabalho nos rendeu já um dossiê da revista Asas da Palavra sobre essa academia e um documentário que está circulando aí pelo YouTube, pelo mundo virtual. A minha produção, ela é claramente dividida em 2 grandes segmentos. A didática, não é? Eu fiz parte de uma equipe que acabou sendo caracterizada como uma geração texto e pretexto, que era composta exatamente por mim, pela Josse Fares e pela Josebel Aquel Fares.
nós criamos o primeiro livro didático com autores paraenses que circulou nas escolas da SEMEC de Belém, depois ganha uma outra edição, uma terceira edição pela editora Sejup, e foi um livro adotado em diversas escolas de Belém também, né? Fora isso, eu fiz parte de uma equipe do secretário Romero Ximenes, que propunha-se a escrever um livro didático regionalizado de língua portuguesa. Então, desse grupo, surgiu o livro Do Texto ao Texto, e a equipe de trabalho era uma equipe composta por Maria Lúcia Medeiros, Jos Fares, Josebel Aquel Fares, José Eudone Favacho Soeiro, Leila Sodré Gilé, Nilza Melo e Silva e eu, Paulo. E nós conseguimos, em 4 anos, produzir 2 livros, um dos quais foi editado pela SEDUC e circulou em algumas escolas. O outro não chegou a ser editado porque terminou a administração do professor Ximenes e não foi dado prosseguimento a esse trabalho. Bem, fora isso, tenho vários ensaios, sou professor universitário e como tal, participo de alguns grupos de comitê editoriais de algumas revistas, escrevo ensaios, né? Tenho alguns livros publicados na área de ensaio também. E tem uma outra vertente da minha literatura, que é a literatura, digamos assim, ficcional. É a literatura do poeta que escreve para crianças e adultos, não é? Então vocês vão perceber lá livros como O Vaginário, Arco Mutante dos Uacos, são livros de poemas eróticos, né? E tem a vertente, digamos assim, infanto-juvenil, e ainda uma terceira vertente, que são de poemas, que eu diria que tem um público mais direcionado, que é o público adulto. Eu inicio minha trajetória como escritor em 1986, pelo extinto prêmio da Prefeitura de Belém. Eu lancei o livro com o meu amigo Branco Medeiros, chamado Encitrial, uma história que parece duas, um livro que era um livro em preto e branco, era porque ele está esgotado naturalmente, não é? E por isso muito convidativo para que as crianças interagissem com ele e pudessem colorir, escrever, tem muito espaço em branco, não é? E foi uma experiência marcante, sobretudo porque ele tem um comentário de Maria Lúcia Medeiros, né? Belém descortina seu som que caminha numa chuva fina. As sombrinhas fecham e abrem seus sinais de chuva e sol. Pessoas passeiam, pisam e passam, e os pingos piam pela praça. Uma das minhas obras mais decisivas e mais conhecidas é a trilogia de poemas para Belém, que reúne 3 livros: Banho de Chuva, Mosquito que Engoliu o Boi e Baú de Bem-Querer, né? Banho de Chuva é uma obra, é um best-seller, porque já está em 7 edições, e é um livro que foi adotado pelo Ministério da Educação. Cidadão muito preocupado com a cidade em que nasceu, né? Uma cidade muito abandonada, muito desgovernada, muito desamada pela sua população. Eu resolvi então escrever essa trilogia de poemas que registra cenas da cidade ou profissões que existiam na minha infância e que muitas delas já não existem mais, né? Então, por exemplo, você tem nestes livros alguns poemas de profissionais como leiteiro, como tapioqueiro, vendedor de pupunhas, né? A amassadeira de açaí, né? Tem o leiteiro,
e outros personagens, como o Lambi-Lambi, o Engraxate, né? São autores são tipos que eu registrei, guarda noturno, que eu registrei com o intuito de poetizar a minha infância e passar para as novas gerações. Então aqui tem este livro que já está em segunda edição, já esgotou a segunda edição, de 300 exemplares. Vocês sabem que poesia vende muito pouco, ou poemas não são linguagens. Este trabalho, que é dividido em diversas partes, a primeira parte se chama O Homencídio, e tem um poema aqui, poema número 1, que eu acho que vale a pena conhecer, chamado Traição a Teseu. Me enrolo no rolo de palavras o labiríntico. O rol é o desafio que desfio. Ariadna à procura, ruptura do Minotauro. E há outros textos que são muito fortes, creio eu, né? E textos que têm uma inclinação metalinguística, metapoemática, né? Em que eu reflito exatamente sobre o uso da linguagem pelo poeta. E o último trabalho meu publicado, nessa chamada vertente de poemas para adulto, é o Traço Oco, pela Penalux de São Paulo. Esse livro ele é muito caro a mim, porque uma coisa que eu esqueci de dizer, eu fui gráfico também, né? Eu fui gráfico antes das evoluções tecnológicas do computador. Naquela época tudo era muito manual. E uma das coisas que eu aprendi a fazer é compor capas. Por exemplo, a ideia desta capa é minha. Eu trabalhei 40 e poucos dias tentando conceber a capa desse livro, e estou de férias no Rio, há 3 ou 4 dias de voltar para Belém, e na casa da minha filha hospedado, estava na rua, na livraria inclusive, a livraria da Travessa em Botafogo, e recebo um telefonema da minha filha: Paulo, a Cléa minha neta, acabou de engolir uma moeda de 25 centavos. Eu digo, putz, corre, leva para o hospital. E aí eles fotografaram e me mandaram a radiografia. E o que eu fiz? Eu retirei a moeda daqui e digo, pronto, passei 40 e poucos dias pensando na capa, e a capa está aqui exatamente nessa fotografia da radiografia que veio da minha neta engolindo. Então, essa capa aqui foi concebida por mim, a arte final foi feita pela Penalux. E na minha avaliação, há poetas que conseguem se afastar muito da sua biografia pessoal, da sua história de vida. E eu sou um poeta que, se você ler o meu poema, você vai perceber a partir dele uma trajetória de vida, né? Então o Parloureiro faz um belo prefácio, mas além disso eu tenho também textos que são muito caros a mim, né? São muito fortes. Por exemplo, há 3 poemas dedicados a Dalcídio Jurandir, que é um autor que eu estudo também bastante. Fiz meu mestrado, meu doutorado refletindo sobre o romance de Dalcídio Jurandir. Há poemas dedicados a Rui Barata, meu professor, meu querido amigo. Viramos amigos depois. E há um poema, eu disse para vocês ainda há pouco, a minha formação eu devo a muita gente. Então eu quero recuperar isso, porque não é só a minha avó na sua importância como o meu primeiro livro, mas eu aprendi um pouco dentro de casa com várias pessoas.
Com meu pai, marinheiro, eu aprendi essa importância do fantasiar, do trazer a ideia e as histórias dos diversos portos para o imaginário dentro do livro. Com a minha mãe costureira, eu aprendi o pespontar, o cusicar, o serzir a palavra. Mas eu acabei percebendo, a partir deste livro, o livro às vezes ajuda muito a gente a pensar na nossa trajetória, a amadurecer a nossa vida, não é? Eu aprendi que dos maiores aprendizados meus mesmo está o que eu tive com meu avô sapateiro. O pai do papai era um preto sapateiro, um homem muito interessante. Então, eu aprendi vendo meu avô trabalhar que o poeta não pode ter pressa. O poeta tem que ter a parcimônia no trabalho com as palavras. Meu avô, grisalho de tisnas, pintou minha pele de preto. Depois veio a cor amarela da Índia bisavó. Aquele avô, eu sinto cheiros, é quase um fogão a lenha. Tíbias, perônios e fêmures fazem o alfabeto do avô, que aprendeu como ninguém a soletrar sapatos na Amazônia Rios. Ele curte a sola, um mergulho não ignorado dado, e seca e sova o couro que de cru vai somando desenhos e palmilhas até chegar a ponto dos pés, o arrepio. O avô é galho de silêncios, e há assovios na crosta das unhas, joanetes. Sois assombrações, velho, que solfejas análises sintáticas. Sintético reizado é o avô ante ao quadro de Miguel Arcângelo sobranceiro. Afasta-me, santo meu, da escravidão dos adjetivos. Anima ainda hoje sovelas aquele avô. Tem linha no tempo do Congo, Angola ou no norte da África. O avô, ele se movimenta a sustentar os cacos de um sapato em esparadrapos e glosa pouco. Ele o sempre enche a boca com taxinhas em argentum e cospe melodias daquele martelo altissonante. Eu publicarei anúncios nos classificados em busca do torquês, do pentapé de ferro, e eu sei que minha palavra não alimenta o avô que de tanto laborar algaraviou-me fantasias em úlceras e outros vícios gasosos, mas nada de comer cru e quente. Mas ele me ensinou muito. Sola é papel em branco e se afoga, agarra, desenha, lixa e corta e corta e corta. E o poema que nunca foi meu de origens, vomita memórias de meu paneiro, avô. Eu faço-me tempo no leito do teu seno.